urgente. Trump ameaça enviar o exército dos Estados Unidos para prender Alexandre de Moraes. O mundo inteiro está em choque. Em um discurso explosivo, Donald Trump afirmou que Alexandre de Moraes violou gravemente os direitos humanos no Brasil. Ele deve ser tratado como criminoso internacional. Mas o que ninguém esperava foi o que veio depois. Trump declarou publicamente que se o Brasil não agir, os Estados Unidos podem intervir diretamente. E usou as palavras exatas. Se for necessário, mandaremos forças para capturá-lo. Sim, Trump sugeriu usar o exército americano para prender um ministro da Suprema Corte brasileira. A declaração gerou pânico em Brasília. Fontes revelam que o governo Lula entrou em estado de alerta máximo e o STF convocou reuniões de emergência. Para Trump, Moraes censurou opositores, prendeu adversários políticos e calou jornalistas. E agora ele deve pagar. Nunca na história moderna um líder americano falou em invadir um país aliado por causa de um juiz. Mas agora, a tensão é real. Eu tenho uma bomba para contar para vocês. Maduro saiu do poder, está preso nos Estados Unidos. E ele está delatando. Sim, meus amigos. Ele não está lá só lendo um livro, até porque ele não gosta de ler livro, como o Lula também não gosta de ler livro nenhum, não tem bom gosto para ouvir música, não é verdade? Então ele fica o dia inteiro pensando e dedurando. Aí é que mora. Aí é que mora o grande segredo. Ele está delatando uma série de pessoas. Está sozinho, está abandonado, a mulher dele está presa também. A Venezuela está se recuperando. A Venezuela voltou a ter um padrão de vida melhor. Estão soltando todos os presos. Há mais liberdade e vai ter muito mais. Os Estados Unidos estão entrando cada vez mais na Venezuela para fazer aquilo um país democrático. E o Maduro, então, sabendo que está perdendo e que está sozinho, está botando a boca no trombone. Na verdade, a prisão de Maduro não significa somente a queda de um ditador da Venezuela. Significa, na verdade, que os Estados Unidos agora está em posse de informações estratégicas, não somente da questão do narcotráfico internacional, mas de acordos e de intenções da China, Rússia e Brasil. Informações que circulam nos bastidores de Washington indicam que Maduro pode entregar tudo, absolutamente tudo, numa tentativa desesperada de salvar a própria pele. Há rumores fortes de que Trump teria oferecido proteção jurídica em troca dessas revelações. E isso explica o desespero, o silêncio, o nervosismo do governo Lula. Nada disso é por acaso. E o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo vai te deixar de boca aberta. Mas antes eu te peço algo muito importante. Deixa o like agora, porque vídeos políticos polêmicos estão sendo travados pelo algoritmo. Então o teu joinha ajuda a furar esse bloqueio. Então já deixa agora mesmo o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada do que está vindo por aí. Meus irmãos, eu me deparei aqui com um comentário extremamente relevante, inclusive recomendado pela própria plataforma, e achei fundamental assistir junto com vocês, reagir, porque o que foi dito ali ajuda a entender esse jogo pesado de poder que está acontecendo nos bastidores e que, claro, revela tudo a respeito dessa delação. Então, sem mais delongas, vamos reagir juntos a esse comentário que chocou o Brasil. Presta atenção em cada palavra, porque nada ali foi dito por acaso. Eu tenho uma bomba para contar para vocês. Já era de se esperar, Maduro, né, que dominou a Venezuela por muitos anos, ele é o aluno do Hugo Chávez, esse sim. Esse foi o grande ditador da Venezuela, Hugo Chávez, né? E o que ele fez? Espalhou essa ditadura de esquerda, ou tentou espalhar para toda a América do Sul. Toda a América do Sul, meus amigos. Tentou colocar essa ditadura bolivariana, não é assim que fala? Então, tentou passar para o Brasil, conseguiu, porque aqui tinha um parceiro dele, que é o Lula, não é? Tentou Uruguai, tentou Paraguai, Argentina conseguiu na Argentina na época conseguiu na Argentina. Enfim, Colômbia, Peru, e ele começou a espalhar, né, esse novo método de governar. Tudo começou com Hugo Chávez. Muito bem.
Sai Hugo Chávez, entra Maduro. Maduro era um motorista de caminhão, despreparado, mas amigo fiel do Hugo Chávez, ligado a Hugo Chávez, fazia as coisas na calada da noite para o Hugo Chávez. É assim que eles sobem no poder. Pois bem, o resto vocês já sabem o que o Maduro fez com a Venezuela. Aparelhou as Forças Armadas e o narcotráfico entrou todinho na Venezuela, destruindo um país, meus amigos, que era referência. A Venezuela era rica, muito petróleo, vida boa, todo mundo ganhando dinheiro, bons carros, boas empresas, bons restaurantes. Terminou na lata de lixo. Terminou com um povo pobre, miserável, perseguido. Ai, quem falasse mal do Maduro, ai, quem falasse mal do governo, era preso. Chegaram a prender mais de 2.000 pessoas, torturando essas pessoas. Então não venham me defender a Venezuela, não, porque a Venezuela foi destruída por esse Maduro e seu grupo. Mas aonde mora o problema? O problema mora o seguinte, eu comecei dizendo, Maduro saiu do poder, está preso nos Estados Unidos. E ele está delatando. Sim, meus amigos. Ele não está lá só lendo um livro, até porque ele não gosta de ler livro, como o Lula também não gosta de ler livro nenhum, não tem bom gosto para ouvir música, não é verdade? Então ele fica o dia inteiro pensando e dedurando. Aí é que mora. Aí é que mora o grande segredo. Ele está delatando uma série de pessoas. Está sozinho, está abandonado, a mulher dele está presa também, a Venezuela está se recuperando, a Venezuela voltou a ter um padrão de vida melhor, estão soltando todos os presos, há mais liberdade e vai ter muito mais. Os Estados Unidos estão entrando cada vez mais na Venezuela para fazer aquilo um país democrático. E o Maduro, então, sabendo que está perdendo e que está sozinho, está botando a boca no trombone. Nós temos informações, alguns jornalistas especiais têm informações, de que o Maduro está dedurando quem é que participa do narcotráfico na América do Sul. A cocaína, as drogas passam por onde, quem é que fica com quem é que comanda o quê, e assim por diante, para poder livrar a cara dele, porque ele está preso como um narcotraficante, para livrar a cara dele. Se ele vai ser condenado à prisão perpétua, vai pegar só 40 anos de cadeia. Se vai pegar 40, só vai pegar 20, graças às delações que ele está tendo. Está magro, está acabado, está destruído. Aquela pompa que ele tinha, lembra? Que ele dançava, cantava, venham me buscar, não tenho medo dos Yankees, não sei o quê. Aquilo tudo agora é um ratinho desse tamanho. É um camarada desse, aquele leão é desse tamanho agora, um ratinho que não mete medo em ninguém. Está lá na sua cela solitária com seus fantasmas perturbando todas as noites o seu sono. Não é? Agora é tarde, Maduro, mas a gente espera muito de você. Não caia sozinho, Maduro, não caia sozinho. Delate quem está com você, delate os seus companheiros que te ajudaram a manter no poder, delate grandes personalidades da vida pública. Maduro, delate para que a gente saiba da verdade, da podridão, do nojo que é o que a América do Sul estava sofrendo com você, Maduro, e com outros que ainda estão aí, né? Então, quem for amiguinho do Maduro, e a gente sabe quem são os amiguinhos do Maduro, eu não vou falar aqui, mas a gente sabe, quem for amiguinho do Maduro, ou os amiguinhos do Maduro, que perca o sono, porque vem chumbo grosso aí. Pessoal, eu fui obrigado a fazer esse vídeo porque realmente mudaram muitas coisas no tabuleiro do jogo estratégico para este ano 2026. Então fica até o final desse vídeo, porque o que você vai ouvir aqui, você possivelmente não está ouvindo aí em grande parte dos veículos de comunicação. Na verdade, a prisão de Maduro não significa somente a queda de um ditador da Venezuela. Significa, na verdade, que os Estados Unidos agora está
em posse de informações estratégicas, não somente da questão do narcotráfico internacional, mas de acordos e de intenções da China, Rússia e Brasil. Então, isso vai, com certeza, influenciar na vida do Lula neste ano 2026. E eu já arrisco a dizer logo de cara que é muito provável que o sistema arrume um jeito de tirar o Lula da parada, porque senão todo o sistema vai ruir. A gente está falando com uma teia de corrupção mundial que é feita especificamente por um foro de São Paulo, com algumas das potências que rivalizam com os Estados Unidos. E claro que muita gente vai falar uma outra história, uma outra narrativa sobre esse episódio, mas a gente sabe que o que vale mesmo é o dinheiro, muito mais do que o bem-estar da população. O que eu acho que vai acontecer é que Maduro agora vai delatar muitas informações importantes, não somente do governo dele, mas da época do chavismo, porque ele tem interesse, primeiro na vida dele, depois na vida da família dele, e segundo porque ele vai ter uma vida confortável. E ele apresenta isso de forma muito clara quando você vê as cenas dele já preso ali dentro daquele departamento onde ele está agora e vai ser julgado, acho que nessa próxima semana. Bom, antes da gente continuar, eu quero falar que sou Carlos Stefan, arquiteto de narrativas, especialista em estratégia de campanhas políticas, então eu peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. A gente está tendo um número de acesso muito legal, mas pouca gente está se inscrevendo e isso me ajuda demais, tá legal? Olha, a gente sabe que o Lula, ele está com muitos problemas internos no Brasil. Primeiro, porque ele tem uma relação muito estreita com o STF, e essa relação a gente sabe que é uma relação política e, infelizmente, ao que tudo indica, é uma relação que transcende a linha do limite. Então a gente está tendo esse escândalo com relação ao Banco Master e com muitos outros ministros. Agora, o que a gente deixou passar batido é que nessa tirada de taxas, de algumas taxas do Brasil e do nome do Alexandre de Moraes na lista da Magnitsky, talvez tenha sido uma arapuca para o Lula. Isso que eu estou falando, foi uma arapuca para o Lula. Por quê? Ele pode sim ter, de uma certa maneira, dado algumas indicações de como é, ou de como é o dia a dia do Maduro, e com isso Maduro pode ter sido sim preso por algumas dessas informações, ou seja, meio que ele deixou ali aberto ali algumas estratégias de Maduro, e em contrapartida o Trump tirou ali o nome do Alexandre da Magnitsky. Mas olha só que louco, se você pegar a postagem de um dos comandantes do alto comando do governo de Maduro, logo após a prisão de Maduro, foi exatamente uma cutucada no governo brasileiro. E isso foi muito contramão. Por que os venezuelanos fariam isso, né? No caso, o comando lá do alto comando do Maduro. E isso ficou muito claro para mim. Eu acho que eles sabem que teve ali um X9 na parada. E sem muitas delongas, eu acho que o Lula está muito preocupado mesmo, porque, percebe, durante a campanha, ele vai ter que defender as façanhas dele, os resultados dele no seu governo, e não teve nenhuma. A gente sabe que ele governou olhando só pelo retrovisor. Ele fez, na verdade, um sequestro político, primeiro do voto do seu próprio eleitor, porque ele disse que iria combater tudo aquilo que ele criticou na questão do governo do Bolsonaro. Ele fez tudo ao contrário. Sigilo de 100 anos, que ele disse que ia derrubar, ele aumentou o sigilo. A questão do gasto público, que não tinha, ele aumentou o gasto público, ou seja, ele não diminuiu a máquina. A gente sabe que os socialistas, que as pessoas de esquerda têm essa tendência do Estado mais gordo, né, do Estado mais expansivo. Mas o Lula ultrapassou a linha do limite. Isso sem falar nas falsas acusações
Enfim, e a gente sabe também que no governo dele a gente teve muitas polêmicas, né? Polêmica no Ministério, assédio sexual, agora teve o escândalo dos Correios, né, que é a greve, porque ele deixou essa questão os Correios precisavam ser privatizados, os Correios faliram, ou seja, esse empréstimo que foi dado para pagar as dívidas do Correio, a gente sabe que logo o próximo governo vai ter que estancar isso como? Privatizando os Correios. E, além disso, tem aí outros escândalos envolvendo gente da própria família, com mesadinha. E aí, nessa loucura toda, explode também uma série de indícios de corrupção com relação ao STF. Não dá para segurar, né? E até porque o governo brasileiro sabe que o problema não é você conseguir ali maquiar com a mídia, mas é ali no caixa, na etiqueta do caixa, no bolso do brasileiro, que tem um poder de compra totalmente diminuído e que está perdendo os acessos às coisas básicas que o brasileiro tinha em qualquer outro governo, inclusive do próprio Lula. Então, eu acho que o Lula vai ter que criar uma estratégia, e essa estratégia não seria outra senão abrir mão, pegar o seu bonezinho e ir embora. Porque dentro desses resultados possíveis, a gente, acompanhando, percebe que a Colômbia será a bola da vez e o Brasil é o país com maior extensão territorial, recursos públicos. Aqui a gente tem a maior produção de suco de laranja do mundo, de ovos, de álcool, de uma série de produtos e insumos. A gente alimenta 1/4 da população mundial, ou seja, é muita coisa. E a gente é muito desorganizado. Então percebam que todos os estados, todos os governos que têm um governo onde a corrupção ela é muito instrumentalizada, você acaba colocando ali a própria corda no pescoço. E isso é o resultado final. Então pega, por exemplo, o caso da Venezuela. Eles roubaram tanto, o Estado roubou tanto a população, a corrupção foi tão gigantesca que as Forças Armadas não tinham defesa. E muita gente está falando, olha, as Forças Armadas facilitaram para a captura do Maduro. Não, eles não têm nada, os soldados são desnutridos, né? Eles não têm equipamento. Alguns equipamentos que eles têm de alta tecnologia foram dados pela China e pela Rússia. Mas aí, você pega um MiG russo, e quem vai pilotar aquilo? Vai ser quem? O seu José? O seu José? Não vai ser ele. Vai ter que ser um russo. E o russo não vai se meter na guerra. Então é claro que a mesma coisa está acontecendo com o Brasil. Nosso exército ele é sucateado. A gente tem agora um sistema de ideologia instalado dentro do exército brasileiro, dentro dessa cultura woke, mas eles não pensavam nunca ninguém iria imaginar que um presidente do porte do país, dos Estados Unidos, tivesse aquilo roxo para chegar lá e tirar o cara pela goela. E foi isso que os Estados Unidos fez. Então, o Lula... Quem é o Lula? O Lula é você sabe o que ele é, não preciso dizer aqui, não preciso traduzir, você já sabe. A gente vê aí também algumas pessoas nas redes, pessoal do lado da esquerda, defendendo a questão da Venezuela, como se eles vivessem lá. Eu tenho uma tia e tenho uma prima que moram na Venezuela, em Caracas, assim, a vida toda. E, assim, elas sofrem, elas não conseguem, às vezes, comprar papel higiênico. E num supermercado não acham papel higiênico, porque eles não têm insumo, não têm produção, não tem nada. É um país miserável, com uma riqueza natural incrível, um povo incrível, sofrido, que cata lixo e come lixo na rua. Sinceramente, pelo lado do Flávio Bolsonaro, agora ele tá com a faca e o queijo na mão. Um pai sequestrado, um governo que não anda, uma crise dentro do Supremo Tribunal, você tem a questão de um ditador preso, que é o Maduro, que vai delatar tudo, não vai sobrar nada, e você tem a bola da vez também, que é lá o presidente da Colômbia, e tem eleições neste ano lá na Colômbia. Claro que tudo isso que eu estou dizendo é uma leitura dentro do que está acontecendo nessas últimas horas, mas é uma consequência. Maduro se torna um arquivo vivo de segredos que ligam Caracas a Brasília. Esse comportamento explica cada nota oficial, cada discurso indignado, o pânico, cada reunião de emergência. Não é preocupação com a Venezuela, gente, é autoproteção.
porque o barraco realmente está caindo. Porque quando a verdade bate à porta, quem construiu o poder sob alianças podres treme. A justiça pode até demorar, mas quando chega ela cobra. E agora eu quero saber de vocês. Você acredita que Maduro vai entregar Lula? Esse comentário que vimos aí é o começo do fim dessa história? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Você concorda que Maduro deveria entregar essa quadrilha? Comenta aqui embaixo, porque quando o sistema começa a rachar, não tem narrativa que segure. Deus abençoe você que assistiu comigo. Taca o like, te peço novamente, se inscreva aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!